Pois deveria ter. O que Mordor quer com anéis? Fala, guerreiros amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de O Senhor dos Anéis. Isso mesmo, o filme animado que chegou agora aos cinemas, que traz aí uma história um pouco diferente. Então vamos lá conferir tudo isso, porque assim, tem muita coisa interessante no vídeo de hoje. E bom, para começarmos de fato, vamos falar sobre do que se trata O Senhor dos Anéis, a Batalha dos Rohirrim, se passando então 183 anos antes de O Senhor dos Anéis, a trilogia de filmes original, que é mais ou menos por ali também que se passa O Hobbit. Então, em questão de época, se encaixa ali antes da trilogia de O Hobbit e também da trilogia de O Senhor dos Anéis, que seria, né, essa parte ali da Terra-média que teve alguns conflitos entre os humanos. Então a trama é um pouco mais focada nisso, um pouco mais com o pé no chão, se a gente pode colocar dessa forma, porque não vamos ter, sei lá, criaturas lendárias, pelo menos não muitas, né, criaturas lendárias, não vamos ter elfos ou dragões, então é algo mais voltado ali para cidades humanas, ou no caso aqui, especificamente, né, Rohan, que era comandada pela Casa Helm, ou mais especificamente, Helm, Mão de Martelo, que é o rei, né, de Rohan, que vai ter que enfrentar então essa guerra, que, diga-se de passagem, foi meio que, né, ele que começou basicamente. E com ele então vivem os seus 3 filhos, Alet, Rama e também Era, que seria, né, a mais nova e, diga-se de passagem, a que tem menos contato, ou no caso, pelo contrário, com o próprio combate, porque é basicamente sobre ela o filme. Ela é realmente a protagonista, porque Era é criada pelo seu pai e pelos seus 2 irmãos, que são guerreiros, né, basicamente. A sua mãe, infelizmente, acabou falecendo após dar a vida a ela, e por isso ela tem essas figuras mais masculinas. E com isso, vem aí a própria criação dela, né, que a transformou em uma guerreira. E não só uma guerreira, mas uma pessoa com uma personalidade forte. Se a gente pode colocar, né, entre muitas aspas isso. Porque acima de tudo, ela respeita, né, o seu pai, respeita algumas tradições, mas ao mesmo tempo se questiona sobre as mesmas. Então Era realmente vai levar a trama adiante. E então é mais ou menos por aí que o filme vai, né? A partir de um conflito entre Helm, um dos lords de sua corte, que há muito já tem ali um pequeno atrito, e isso acaba desencadeando então nessa guerra. E agora o herdeiro dessa casa, o Ulf, busca vingança após a morte de seu pai. E aí que entra toda essa treta, porque o Ulf vai fazer de tudo para se vingar, inclusive, né, trazer algumas casas, né, contra o rei, ou seja, juntando ali os traidores da corte para fortalecer a sua aliança e conseguir a coroa e também o reino, mas acima de tudo a sua vingança. E o Ulf tem um pequeno histórico aí, né? Apesar de ser aí um rapaz que nesse momento busca vingança, ele também já teve aí algo um pouco mais assim de uma amizade, né, com a Era, filha do rei Helm. E agora, indo contra a sua própria criação em alguns parâmetros, ele vai conflitar, né, essa amizade e essa história para vingar o seu pai. E basicamente essa é a história, né, que vamos acompanhar nesse filme. Então a gente vai agora para os pontos positivos e negativos e uma parte com spoiler, mas eu aviso para vocês quando chegar lá, beleza? Simbora, porque tem algumas coisas aí que eu tenho que comentar. Trazemos uma proposta para fortalecer Rohan. Hera, filha de Helm, eu, Ulf, peço sua mão em casamento. Nossos pais conversam como se eu nem estivesse presente. E bom, começando aí basicamente falando sobre o visual e o design de produção do filme. Como eu disse, é um filme de animação, um filme mais nichado. É um filme de Senhor dos Anéis, que também é nichado. Então, talvez a escolha de ser uma animação vai travar aí algumas pessoas.
mas não vai com esse preconceito para assistir o filme. Eu recomendo que você vá no cinema assistir, porque ele, além de tudo, é grandioso, apesar de uma história simples e, claro, apesar de talvez você não conhecer tanto assim, né, sobre essa guerra ou sobre esse núcleo que está acontecendo ali. Mas eu tenho que colocar que eu realmente, nesse caso, né, dessa história, eu acho que eles poderiam fazer, né, um filme mesmo, não só uma animação, não diminuindo a animação, mas pelo contexto no geral da história que foi contada, pode afastar algumas pessoas, não por ser ruim, né, a animação, mas por talvez afastar algumas pessoas, entende? Então a escolha de ser uma animação talvez tenha sido um pouco infeliz, porque eu quero realmente que faça sucesso, claramente, e sendo uma animação de Senhor dos Anéis, pode ser que afaste algumas pessoas. Então isso talvez você tenha que colocar na balança. Eu recomendo demais, então vai assistir o filme. Já outros pontos, por exemplo, negativos, na minha opinião, é que, sendo um filme de animação, ele foge um pouco do parâmetro, né, sendo um filme de 2 horas e 15. Em alguns momentos eu achei que estava demorando ali para algumas coisas acontecerem, né? Principalmente entre o segundo e o terceiro ato, né? Uma lacuna que eles colocaram ali, na minha opinião, uma certa transição que vai dar o pontapé inicial pro finalmente, mas eu acho que ali deu uma certa lentidão pro ritmo do filme. E eu acho que se eles tirassem ali, sei lá, esse pedaço específico, algumas coisinhas extras ali, talvez enxugando por umas 2 horas, talvez ficasse um tempo melhor, né? E diga-se de passagem, né, essa escolha é por conta da direção realmente, que vem por parte de Kenji Kamiyama, que já é conhecido, né, por esses 2 filmes aqui, trazendo a perspectiva realmente das animações, produzido por Peter Jackson, que é, né, o responsável pelas trilogias anteriores de filmes de Senhor dos Anéis. E como ele está atuando como produtor, talvez ele esteja preparando alguma outra parada aí sobre o Senhor dos Anéis, porque o próprio chefão da Warner disse que eles estão trabalhando em mais coisas do Senhor dos Anéis, então vamos ver aí o futuro. Mas para esse filme aqui foi a escolha que eles decidiram, então a gente tem que tratar isso como a escolha artística realmente. E nessa questão eu acho que ficou insano, uma animação 2D excelente, do maior alto nível possível, e que em muitos aspectos me lembrou algumas animações do próprio estúdio Ghibli. Então é realmente bonito e é bem atencioso aos detalhes, principalmente na forma de algumas criaturas que aparecem ali, a perspectiva que eles colocam, né, te apresentando dentro desse mundo, dentro dessas criaturas, né? Assim, eu disse no começo que não aparecem tantas criaturas, eu acho que só aparecem 3 ali, ou 4, que te colocam dentro do mundo da Terra-média. Mas isso é só um detalhe dentro da obra para te ambientar em Senhor dos Anéis, então aparece uma coisinha ou outra ali, mas não é nada que vai entrar na narrativa. Então é interessante aí eles te ambientarem dessa forma. E outro detalhe importante que eu tenho que falar aqui é a construção de toda a mitologia e o desenvolvimento desses personagens dentro desse núcleo. Porque, assim, como eu disse, é um núcleo simples, mas eles entregam de uma forma excelente. Toda essa questão, né, do rei, né, ser o mão de martelo, e toda essa questão envolvendo a casa e as intrigas dele. E claro, o próprio âmbito de ser um velho, talvez ranzinza, preso a algumas tradições ou nos seus próprios preconceitos, acabou com que ele percebesse que ele estava sendo, né, de certa forma ali, irresponsável, porque além dele ser rei, ele também era pai. E agora eu posso dizer que a gente vai entrar na parte dos spoilers pra gente conseguir desenvolver um pouco mais, beleza? Então, avisado aqui, spoilers, tranquilo? Então vamos lá. O rei de Rohan, Helm, mão de martelo, acabou fazendo algumas decisões ali que afetariam o futuro da sua casa, da sua família e também de seu próprio povo, porque ele acabou afastando as casas que deveriam ser leais a ele por simplesmente querer que as coisas aconteçam do jeito que ele queria, não levando em consideração a opinião de outras pessoas e algumas delas até próximas a ele, como a própria filha, com esse preconceito de ser mulher, de ser filha dele, de ser jovem, do seu sobrinho, que também tem essa pegada de ser mais jovem. Então isso dá um âmbito maior para a obra,
mostrando que ele realmente viveu muito, mas ele tem coisas para aprender sim, não importa a sua idade, e isso está ali basicamente na tela, porque todas as escolhas que ele fez, não ouvindo as pessoas que estavam ao seu redor, simplesmente por querer ser o rei, ou simplesmente por querer ser ali o mais sábio, levaram à destruição da sua família, onde apenas seria a grande responsável por talvez salvar o seu povo. Então isso deixa a desejar aí nessa perspectiva, né, do rei ranzinza, né, do rei mais clássico que você talvez entenda como um mundo medieval. A animação está insana, principalmente nos momentos de batalhas, como eu já mencionei. É muito legal ver, né, as técnicas de animação, como eles trazem isso à tela, e é insano, meus amigos. A parada é insana de verdade. Principalmente na parte em que o rei realmente já está biruta das ideias, né? E ele vai pra cima da galera mesmo, protegendo ali o portão da cidade de onde eles estavam abrigados. E ali acabou se tornando, né, algo lendário, algo que as outras gerações acabariam, né, comentando. Uma história que realmente repercutiu, né, pela história, e até mesmo mudou o nome do lugar, sendo agora o Abismo de Helm, onde essa história basicamente se passa, né, porque você talvez já tenha ouvido falar desse nome, mas você não sabia talvez ao certo de onde era essa lenda, e é esse filme que traz a construção dessa lenda, o Abismo de Helm, na sua concepção basicamente, se passando 183 anos antes das histórias de O Senhor dos Anéis dos filmes, né? Não antes da série, porque a série se passa bem antes disso, mas enfim, se passa 183 anos antes de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Sei que não veio em busca de aliança, veio em busca de um trono. Você vai se arrepender disso, velho tolo. E vamos lá então para o âmbito geral do que eu achei do filme, beleza? E assim, eu gostei bastante do filme, tem algumas ressalvas, né, tem algumas coisinhas que me incomodaram, mas nada que tire o brilhantismo e que, sei lá, vale a pena eu comentar aqui para vocês. Coisas pontuais que até eu provavelmente já comentei, né, anteriormente. O filme é bem legal, é bem, tipo, épico, só que isso só apresenta a grandiosidade do Senhor dos Anéis, porque o próprio roteiro não é complexo, é simplesmente um roteiro bem escrito e entregue ao público na sua proposta. E claro, o filme de animação vai acabar afastando algumas pessoas, mas eu falo para vocês não terem esse preconceito. Vão assistir porque é bem interessante. E bom, falando então sobre isso, eu vou dar a minha nota. O filme O Senhor dos Anéis, A Batalha de Rohirrim, acaba entregando muito bem a sua proposta, faz um bom roteiro, um bom trabalho de ambientação, uma boa construção de personagem e de história, mostrando ali realmente como é construir um mundo, né, basicamente. O filme é insano e eu gostei muito. E claro que na minha opinião, eu gosto bastante de animação, então isso talvez me deixe aí, né, querendo dar aí uma nota maior. Mas eu vou me conter, beleza? Eu gostei da animação, foi um filme bem interessante e pra mim, na minha opinião, eu dou pro filme uma nota 8,5, isso mesmo. Não é 8 porque eu acho que seria pouco, mas em vista de outros, eu também acabo tendo que baixar um pouco, mas ao mesmo tempo, pera lá. Eu vou fazer algo diferente aqui no canal então, né? Eu vou dar uma nota 9, beleza? Eu vou me deixar levar um pouco mais sobre a própria proposta do filme e que, claro, nesse enredo se encaixa bem. Então, pra mim, eu acho que sim, é uma nota 9. Eu vou subir aqui um pouquinho, beleza? Em questão dos filmes, que a gente precisa levar em consideração outros pontos, beleza? Então, por isso que é difícil comparar um filme live action, tendo ali uma trilogia ou coisas do tipo, e comparar uma animação com uma história avulso, solta aqui como um spin-off, entende? Então, por isso, uma nota 9. Tranquilo? Então, vou ficar com 9 aqui. E já que eu mencionei os outros filmes, vamos lá, né? Eu vou dar uma nota geral aqui, que é basicamente sobre as outras produções do Senhor dos Anéis, que seria a trilogia, né, que foi lançada primeiro, dos 3 filmes. Eu dou uma nota 9 pro primeiro, 8,5 pro segundo,
e 9,5 pro terceiro, que eu acho que é bem melhor executado em vários aspectos, entendeu? Então fica sempre ali no 9, basicamente. Agora, em questão da trilogia do Hobbit, aí a gente vai ter que dar uma conversada um pouco maior, né? Porque o primeiro, na minha opinião, seria uma nota 8. Já o segundo, né, a Desolação de Smaug, eu acho que daria uma nota 8,5. E o terceiro, para mim, o mais fraco e o que eu estava mais esperando, uma nota 7. E aí temos a série, que a gente acabou não comentando aqui no canal, pelo espaço, né? E basicamente vou dar uma nota aqui. E eu vou separar as duas temporadas, beleza? Porque elas são diferentes entre elas e claro que eu gostei um pouco mais de uma do que da outra. Então, pra mim, a primeira temporada seria uma nota 7, já a segunda uma nota 7,5. Beleza? Então é isso aí que temos de Senhor dos Anéis, pelo menos dos anos 2000 pra cá, né? Porque temos uma animação mais antiga, que essa aí eu nem assisti, então não posso opinar, belezura? Então, essa aqui é a minha opinião e a minha nota sobre a franquia. Se você quer saber mais, né, aqui do canal, a gente já fez aqui 2 vídeos de O Senhor dos Anéis. A ordem cronológica, que vai estar aparecendo aí no card, e também a história sobre todos os anéis de poder, que está sendo abordado agora na série, e a gente já falou um pouco mais aqui no canal, beleza? Então vai estar aqui no card para vocês também, tranquilo? Então essa foi a minha contribuição aqui para Senhor dos Anéis. E bom pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero muito que vocês vão assistir no cinema para, claro, prestigiar Senhor dos Anéis, porque é uma animação muito boa, uma das melhores do ano, diga-se de passagem. Eu me diverti bastante, apesar de estar com muita vontade de ir no banheiro, né, depois de 1h45 de filme, eu gostei muito e me diverti, foi assim um filme bem legal. E eu assisti também legendado, vou assistir dublado depois para ver, beleza? Então agora sim, vou deixar aqui algumas recomendações para vocês, já que vocês deixaram like, se inscreveram no canal e ativaram o sininho, vocês merecem algumas outras coisas para continuar aqui com a gente, beleza? Como a nossa playlist aqui de resenhas, que vai estar aqui do lado, e também os 2 vídeos do Senhor dos Anéis que eu já vou colocar aqui para vocês já clicarem direto, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!